Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 41ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Molferdini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Leitura pela secretária do convite recebido. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito no pequeno expediente. Com a palavra... Celebração Ação de Graça. Este é um convite para a sua família. Venha agradecer conosco pelo ano de 2025, queremos celebrar e só fará sentido com a sua presença. Participação especial do Coral Florescer, Salão Social do Clube Montesino, Rua Rio de Janeiro 26, na data de 29/11/2025, no horário de 19 horas. Apoio da Prefeitura de Bueno Brandão. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador escrito no pequeno expediente. Com a palavra, a senhora Carla Ribeiro Melo, secretária municipal de Administração e Planejamento. Boa noite a todos. Boa noite. Tá bom, né? Tá dando para ouvir? Eu queria, primeiramente, agradecer o convite, né, de vir aqui prestar esclarecimentos a respeito do projeto de lei da estrutura organizacional da Prefeitura e dizer que eu prezo muito pela transparência. Então, eu acho importante esse esclarecimento, porque os senhores recebem o projeto de lei, têm tempo para estudar tudo, avaliar, mas a população em si, ela não consegue, ela não recebe o projeto por completo. E, às vezes, chega em parte para a população o projeto e eles não conseguem analisar o contexto geral. Então, eu acho muito importante esse esclarecimento. Eu fiz um resumo básico, porque o projeto é muito extenso. Acho que a Rose vai ter que ler depois, né, Rose? Mas eu fiz um resumo básico aqui, dos pontos principais que estão sendo modificados nesse projeto, que não é apenas uma modificação ou outra, são várias modificações. E o que acontece? Esse projeto em si, já existe uma lei, né, que é a Lei 2011, de 20 de dezembro de 2014. Então, são 11 anos. Nesses 11 anos, a gente sabe que muitos serviços públicos que aumentaram, muitas atividades foram incorporadas no dia a dia, e a realidade nossa hoje não é aquela de 2011. Então, foi feito todo um estudo, junto com os secretários, junto com os funcionários, de como está a administração atualmente. Aí foi colocado no papel, nesse projeto de lei, como essa administração ela já está funcionando. Então, eu vou explicar rapidamente, né, porque tenho tempo, para vocês entenderem um pouco. Esse projeto ele é a estrutura organizacional da Prefeitura. Então, em si, ele não está criando cargo nenhum. Projeto de criação de cargos, ele é um projeto de quadro, né, dos funcionários,
que é um projeto posterior, é claro. Então, esse projeto em si, ele está reorganizando a estrutura administrativa da prefeitura, conforme ela está atuando hoje, atualmente. Então, o que acontece? Nessa estrutura administrativa, nós dividimos primeiramente em órgãos. Então, nós temos o órgão de assessoramento e controle, que é o apoio técnico, administrativo e jurídico da prefeitura, que, no caso, é a Secretaria de Governo. Então, essa secretaria já existe, ela foi colocada como órgão de assessoramento, que é ela que ajuda na tomada das decisões. Posteriormente, foi dividido em órgãos de natureza instrumental. Então, o que é isso? É o suporte administrativo, é a parte operacional. Nesse órgão entram duas secretarias. No caso, a Secretaria de Administração e Planejamento, que também já existe, a Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Essa secretaria, no projeto antigo, ela era chamada de Secretaria de Finanças, Contabilidade, Tesouraria e Materiais. Então, era um nome muito extenso e conforme foi readequado a ela, foi alterado o nome. Então, ela vai passar a ser Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico. E, por fim, os órgãos da administração específica. Quais são esses órgãos? As secretarias que executam, de fato, os serviços públicos. Aí ficaria Secretaria de Assistência Social, Cultura, Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Esporte, Lazer e Juventude. Ela vai passar a ser secretaria... Não, aliás, era Secretaria de Desporto e Lazer, e agora ela passou a ser Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Transporte, Manutenção e Gestão de Frotas, Secretaria Municipal de Turismo. Dentro da Secretaria de Governo, que é aquele órgão de assessoramento, primeiro, ele foi dividido. Antes, tinha os conselhos dentro dele, que era Conselho de Assistência Social, na lei antiga vocês vão poder verificar, Conselho de Direito da Criança e Adolescente, Comunitário de Segurança Pública e outros órgãos colegiados. A gente sabe que, atualmente, a gente tem vários outros conselhos além desse. Então, passou a ser separado da Secretaria de Governo, vai ficar somente dentro do orçamento, mas agora eles vão entrar como órgãos colegiados deliberativos e assistenciais, que têm em seu cargo funções consultivas e deliberativas. Então, são conselhos, são órgãos fiscalizadores, eles são órgãos autônomos, inclusive o Conselho Tutelar. Então, eles vão entrar nessa parte de separado. Como órgão de apoio técnico, ficou a Controladoria Geral do município, que manteve conforme a outra lei, Procuradoria Geral do município, que também manteve, incluída a gestão de convênios. Isso já existe, já é feita a gestão de convênios dentro da prefeitura, apenas estamos regulamentando ela dentro da lei. Como serviços de apoio direto ao prefeito, ficou a vice-prefeitura, que já era, Secretaria de Governo estava na lei antiga, ela foi retirada daqui, porque em si ela já é a secretaria que essas outras incluem nela. Assessoria de Comunicação, que também manteve, Seção de Triagem, Encaminhamento e Correspondência e Despacho do Gabinete foi retirado, correto? Então, isso daqui, atualmente, não há mais necessidade disso. Seção de Protocolo, Organização e Agenda e Eventos, também foi retirado do projeto. Coordenadoria de Secretariado, manteve. Dentro da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, a Divisão de Recursos Humanos, que é o RH, manteve, da mesma forma. A Divisão de Secretariado, Protocolo e Arquivo, retirado. Então, foi retirada essa seção. A Assessoria de Planejamento e Gestão passou Divisão de Planejamento e Gestão. Coordenadoria de Registro de Livros, Dados e Documentos foi retirado. Por que foi retirado isso? São serviços que são feitos por auxiliares administrativos, serviços que a gente consegue ter dentro do ambiente sem ter uma divisão específica para isso. Então, todas essas assessorias e coordenadorias foram retiradas.
Na Secretaria de Finanças estava a divisão de compras e a divisão de licitações. As duas foram unificadas e agora elas se transformaram na divisão de contratações públicas. E elas foram passadas para a Secretaria de Administração. Então, como eu disse, que o que está no papel e o que está funcionando, antes a gente tinha uma sala só para o setor de compras e a gente tinha uma sala só para o setor de licitações. Quem vai lá sempre na prefeitura e visita a gente, vocês já devem ter percebido que agora elas encontram todas em uma única sala e foi unificado para a Secretaria de Contratações Públicas. Por que passou isso aqui para a administração? Porque essa é a parte administrativa, é a parte das licitações, é a parte dos contratos, é a parte da cotação de preço. Então, elas foram unificadas, estão num ambiente só, e agora vai ser Secretaria de Contratações Públicas. Divisão de Contratações Públicas. Dentro da administração ainda, foi incluído a divisão de Tecnologia da Informação e Inovação. Já existe, inclusive com cargos específicos, já criados há muito tempo e que possui um corpo, né, de funcionários que já atuam nisso, mas também não estava regulamentado. Estava regulamentado apenas nas atribuições de cargos e não dentro da secretaria em si. Continuando ainda da administração, a divisão do almoxerifado, que era da Secretaria de Finanças, passou para a Secretaria de Administração, e a divisão de Patrimônio, que também era da Secretaria de Finanças, passou para a Secretaria de Administração e Planejamento. Agora, a Secretaria de Finanças, Contabilidade, Tesouraria e Materiais, foi como eu disse no começo, ela passou a chamar Secretaria Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Então, foi alterado o nome dela. Dentro dessa secretaria, a divisão de tesouraria passou a ser divisão de finanças e tesouraria, também unificados. Divisão de contabilidade e orçamento manteve da mesma forma conforme a lei antiga. Divisão de compras e divisão de licitações que ficavam dentro das secretarias, como eu disse, unificadas e passaram para a Secretaria de Administração. Divisão de almoxerifado e patrimônio, também, como eu disse, passado para a Secretaria de Administração. Assessoria de cadastro de fornecedores, materiais, registro de preços e publicações foi retirado, pois já está dentro da divisão de contratações públicas. Então, foi retirado da Secretaria de Finanças, porque eles já fazem parte do corpo dentro da Secretaria, da divisão de contratações públicas. Coordenadoria de Serviços de Garagem e Controle de Frotas, que ficava dentro da Secretaria de Finanças, ela foi retirada, pois passou para a Secretaria de Frotas. Coordenadoria de Registros e Cadastros Imobiliários passou a ser Divisão de Lançamento, Tributação, Cadastro e Fiscalização Fazendária. Então, nós incluímos todos os serviços que são prestados numa única nomenclatura. A assessoria de tesouraria foi retirado. Incluída a divisão de desenvolvimento econômico e apoio a micro e pequenas empresas. Já existe, inclusive com cargo específico. Também não era regulamentado, tinha apenas o cargo e a atribuição. Aí foi passado para a Secretaria de Finanças para a gente regulamentar todas as atribuições dessa divisão. A Secretaria de Assistência Social. Na outra lei, era divisão de promoção social. Aí, o que acontecia? A assistência social ela tem a proteção básica e a proteção especial. E não estava incluso dentro dessa promoção social. Então, ela foi transformada em divisão de proteção social básica e especial. Assessoria de projetos de enfrentamento de pobreza, assessoria de ações de assistência social de emergência, assessoria de projetos de integração ao mercado de trabalho. Essas 3 assessorias também foram unificadas em uma só, que vai chamar Assessoria de Desenvolvimento Social e Gestão de Emergências.
foi incluída a assessoria de gestão de informação, benefício e cadastro único, que também já existe, inclusive com cargos específicos, criados com suas atribuições, mas que não era regulamentado dentro da estrutura em si. A Secretaria de Cultura se manteve da mesma forma, não houve nenhuma alteração. Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente se manteve também da mesma forma, que é a Coordenadoria de Obras Rurais, Serviços, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais, Divisão de Agricultura, Divisão de Meio Ambiente. E foi incluído o Centro de Recuperação de Animais Abandonados, que, como todos sabem, também já existem, né? Porém, sem fazer parte da estrutura organizacional. Então, nós temos uma lei específica do Centro de Recuperação, mas dentro da estrutura em si não estava. A Secretaria de Educação manteve, inclusive, tem a lei própria, né, que é a parte do plano de cargos e carreiras, então, ela tem a sua lei própria. A Secretaria de Desporto e Lazer passou a ser chamada Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. A Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos se manteve da mesma forma. Divisão de Engenharia e Urbanismo, Divisão de Obras, Cadastros Imobiliários, Assessoria de Viação e Serviços Públicos. Na Secretaria de Saúde, a Divisão de Administração e Gestão de Saúde se manteve. Assessoria de Projetos, Programas e Ações de Epidemiologia também se manteve. Divisão de Vigilância Sanitária também se manteve. Foram incluídas as divisões que eu vou relatar abaixo, que ambas já existem e só não fazem parte também da estrutura. A divisão de média complexidade ambulatorial. O que é essa divisão? São onde são realizados os agendamentos de cirurgias e dos procedimentos especializados. Então, já existe, já tem pessoa própria que fazem os agendamentos, quem necessitou e foi na Secretaria de Saúde sabe, ela só está sendo regulamentada dentro da estrutura. A divisão de transporte sanitário também já existe. O que é esse transporte sanitário? Às vezes a gente confunde muito com vigilância sanitária, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Então, o transporte sanitário, ele é o serviço a fazer o transporte de pacientes que não estejam em caso de emergência, que são aquelas viagens que fazem para consultas, para exames referentes ao SUS. Então, essa divisão aqui, inclusive, nós estamos fazendo mais ou menos, em média, 300 viagens por mês. Então, essa divisão ela já existe, ela já funciona, a pessoa já faz essa organização e essa operacionalização do transporte, de dividir em listas, de dividir para onde vai cada veículo. Então, ela já existe, apenas está sendo regulamentada dentro da estrutura. E a seção de atenção psicossocial, aqui é o CAPS. Então, já existe também, já existe a equipe formada, já está em funcionamento. Então, nessa seção de atenção psicossocial, é o CAPS. A Secretaria de Turismo manteve-se da mesma forma e foi incluída o Centro de Atendimento ao Turista, que é o CAT, que, inclusive, também já tem uma lei própria. Ele apenas está sendo regulamentado dentro da estrutura organizacional. E a Secretaria de Transportes, Manutenção e Gestão de Frotas, não é? Que essa daqui, o que acontece? De fato, é uma secretaria que ela está sendo criada no papel, mas, na prática, ela já existe. Então, nós temos lá vários cargos da secretaria, inclusive, como eu falei aqui, cargos que estão dentro da Secretaria de Finanças, né, que não tem, a gente vê, não tem nada a ver com finanças, e foi passado para essa Secretaria de Transporte. Então, hoje a nossa frota está com 138 veículos, certo? E tem mais 13 veículos chegando. 10 já foram licitados, já foram emitidas as solicitações de fornecimento, e 3 ainda estão em fase de termo de referência para licitação. Aí, o que acontece? Como a gente não está com os cargos todos separados e vinculados direto dentro dessa secretaria,
acontecia muito o quê? O funcionário, o motorista da saúde, chegava lá e falava para o mecânico, meu carro aconteceu isso, eu preciso para agora. A educação quebrava a van, chegava lá e falava para o mecânico, eu preciso disso daqui para agora. Assistência social chegava, eu preciso daqui para agora. O mecânico, dentro das atribuições dele, ele não tem como prever o que é prioridade ou não. Qual que ele vai fazer primeiro? Né? Ele vai ficar perdido. Poxa, qual que eu vou fazer primeiro? Porque nós temos o chefe da divisão de frotas de saúde. Aí nós temos o de obras. Aí nós temos da educação. Aí nós temos o coordenador de serviços de garagem. Então, chegou um chefe lá, o da saúde é prioridade. Chegou o da educação é prioridade. Chegou o de obras é prioridade. Quebrou o caminhão da agricultura, e aí? É o secretário da agricultura que vai lá, porque eu não tenho um cargo de chefe de frotas da agricultura. Aí todos chegam lá e falam para o mecânico, como que o mecânico vai definir a prioridade? É complicado para o mecânico, a gente não pode também jogar nas costas de uma pessoa que dentro do seu quadro não está dentro das atribuições deles. Né? Então, além disso, o que acontece? Foi verificando isso. Então, por que eu falo que na prática já está acontecendo? Porque nós fomos fazendo estudos, hoje nós estamos, eu não vou citar nomes, é claro, né, porque é complicado da gente citar nomes de pessoas aqui, mas se vocês quiserem visitar a garagem, a qualquer momento vai saber que está lá. Nós temos 3 pessoas atuando na garagem. Esses 3 cargos são cargos de chefe. Na prática, nós já temos um que coordena tudo. Nós temos um outro que está atuando diretamente com a área de gestão. Se vocês puxarem toda a documentação dos veículos da prefeitura hoje, vocês não vão ver nenhum documento atrasado. Isso a gente conseguiu fazer esse ano. Se vocês puxarem a questão das multas, vocês vão verificar a quantidade de multas que diminuiu, porque nós temos um desses 3 fazendo um serviço diretamente de multas lá. Então, o que acontece? Chegavam multas e mais multas. Aí, as multas vêm aonde? No gabinete. Aí, a gente identifica lá a placa do carro. Nossa, de qual que é esse veículo? É da saúde, manda para a saúde. É da educação, manda para a educação. O que acontecia? As multas, muitas vezes, não chegavam na mão dos motoristas. Aí, o que acontecia? Não identificava o motorista, uma multa. A outra multa, porque realmente cometeu a infração. Então, agora, com essa coordenação que já está acontecendo na prática, nós temos uma pessoa responsável por isso, chegou a multa, ele já tem a obrigação de ir lá, ele já identifica o motorista, ele já passa a multa para o motorista pagar. Então, esse serviço, ele já está funcionando, ele já está sendo executado, e nós tivemos um avanço muito grande. O leilão foi publicado hoje. Então, além de tudo isso que eles estão fazendo, eles estão conseguindo manter a gestão, eles estão conseguindo fazer controle de estoque, eles estão conseguindo verificar peças que estão sendo substituídas, que vocês chegarem lá e falar assim, quais as peças que foram substituídas nesse veículo aqui, de placa tal, tal, tal. Eles conseguem falar para vocês. Eu até pedi para eles mandarem para mim um relatório. Aqui, no relatório, aparece todos os veículos separados por secretaria. A gente tem o acesso de todas as placas, de todos os veículos, separado por secretaria. Se vocês forem lá, eles conseguem puxar o quanto de combustível que gastou naquele determinado veículo no mês. Como eu disse, os documentos dos veículos, tudo ok. A parte de multa, está tudo ok. Então, na prática, essa secretaria ela já está funcionando. O que nós estamos fazendo é regulamentando ela no papel. É claro que, quando vem isso aqui, a gente fala, isso daqui vai gerar impacto financeiro? Essa lei aqui não vai gerar impacto nenhum. Essa lei está readequando a estrutura organizacional da prefeitura. Depois vai vir outra lei, vai vir outra lei da criação dos da estruturação dos cargos. Não sei se vocês prestaram atenção, vários assessoria, consultoria foram retirados daqui. Então, está se fazendo todo um estudo de que vai se retirar alguns cargos para colocar nomes certos no outro, para renomear cargos. Então,
Por isso que eu falo, isso aqui é apenas da estrutura organizacional da prefeitura. A lei de criação de cargos, quando ela vier para a Câmara, eu até gostaria, antes de vir, de estar reunindo com vocês, de estar discutindo, de estar verificando a necessidade, se realmente está sendo renomeado para o nome certo, se realmente está retirando, quais os valores. Isso daí é uma outra questão que vai ser discutida posteriormente. Aí fala assim, tá, e se a gente aprovar essa lei aqui, e depois a gente não aprovar a da reestruturação de cargos? A gente está com a secretaria criada aqui. A gente renomeia os secretários e o prefeito ele pode nomear interinamente para estar respondendo pela pasta. Só que o que a gente vai fazer? Um estudo detalhado de todos os cargos, de todas as atribuições. Inclusive, eu trouxe aqui alguns cargos, porque esse projeto de lei a gente nem precisaria entrar em mérito de cargos, que cargos, como eu disse, vai vir depois. Mas eu estou fazendo uma análise, nós temos lá, por exemplo, 6 vagas de monitor de telecentro comunitário. Nós nem temos mais o telecentro comunitário. Nós temos vagas de faxineiro. Agora nós temos agente de limpeza. Para que a gente vai ter vaga de faxineiro e agente de limpeza, sendo que as atribuições são as mesmas? Mas isso daqui é uma outra discussão que eu gostaria muito da gente poder discutir, né, antes de vir aqui, para a gente chegar num consenso junto, para o negócio fluir, porque o que a gente quer é estar estruturando isso da forma correta, conforme está funcionando, para evitar desvio de função, para evitar desvio de cargos, porque o que acontece muito? Essa lei aqui, como eu disse, é de 2014. Então, tem muitos cargos ali que não há necessidade mais. E tem outros cargos que há necessidade. Então, é isso que a gente vai fazer, um estudo técnico juntos, né? Eu posso preparar isso e depois vou passar para a gente estar estudando todo mundo em conjunto e fazer essas análises. Mas essa estrutura está ficando realmente conforme a gente está na nossa realidade agora, conforme já está acontecendo na prática. E a questão dos cargos mesmo, como eu disse, vai vir depois, e tudo isso conversado antes, e com esse, vamos dizer, com esse balanço, esse cargo aqui, vamos renomear ele para isso, para entrar dentro da estrutura. Esse daqui vai ser criado, vamos excluir tais. Só que, no momento, eu não finalizei esse estudo, então eu ainda não tenho condição de falar para vocês todos os cargos que vão ser excluídos. Entendeu? Se eu tivesse condição no momento. Só que eu até conversei com o Eduardo, eu falei para ele que quando eu começo a fazer uma coisa, eu gosto de fazer bem feita. Então, não adianta falar assim para mim, faz rápido e manda, porque eu não vou fazer. Então, eu prefiro que seja um pouco mais demorado e que seja uma coisa correta. Então, isso vai vir depois e vai ser muito bem estudado. Agora, em si, a estrutura organizacional, isso daqui esse projeto que foi apresentado para vocês é exatamente o que acontece hoje na prefeitura. Foi feito um estudo, os secretários mandaram para mim todas as divisões que estão atuando no momento. Os funcionários que atuam com as atribuições mandaram para mim, no papel, eu tenho tudo lá, falou assim, eu estou nesse cargo, eu faço isso, 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 isso. Então, nós estamos adaptando realmente as atribuições ao nome do cargo, para adaptar o nome do cargo a essa estrutura organizacional. O Gustavo falou, né, que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu espero que eu possa responder. Tem muita coisa que, às vezes, eu não vou também saber responder, porque, como eu disse, foi uma contribuição de todos os secretários, então tem coisas de outras secretarias que eu não vou conseguir falar, mas o que eu puder responder a todos vocês, eu estou à disposição. Pois não, Cláudia? Passa a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos, né? Boa noite, senhor presidente, demais colegas, público que está nos assistindo aí, e também pessoal presente, né? E também os servidores dessa casa, e a Carla também. Boa noite. Boa noite. Uma questão assim,
Você disse que já existem os cargos, já existe, quer dizer, a função, porém está regulamentando a lei. Por exemplo, assim, vou citar um aqui na parte da... Aqui, deixa eu ver aqui. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Aí tem as divisões. Aqui está criando as divisões. Isso. E todos que vão ocupar esse cargo de divisões, ele vai ser chefe da divisão de patrimônio, chefe de planejamento e gestão, chefe da divisão de almoxarifado. Hoje você disse que já tem as pessoas que ocupam esses cargos. Sim. Como que está hoje esse pessoal, que função que eles ocupam hoje nessas divisões? Então, eu falei que eu não ia falar nomes, mas sem eu falar nomes não tem como. Não precisa falar nome, passar mas para você. Mas não, que cargo eles ocupam hoje? Sim, de chefe. Os cargos que você acabou de citar. Ele já existe. Mas ele está como chefe? Isso, já existe. Isso daí já é criação de cargos bem antiga. Essa lei já vem vindo, né, desde 2014, como eu disse. Então, já existe esses cargos. Nós temos aqui o chefe de... Deixa eu só achar aqui onde não precisa citar nome. que eu estou. Nós temos a divisão de almoxerifado e tem o chefe da divisão de almoxerifado, que atua diretamente no almoxerifado. Nós temos a divisão de patrimônio, nós temos o chefe da divisão de patrimônio, que, inclusive, faz muito mais atribuições do que somente a parte patrimonial. Certo? Esses cargos, eles já existem. Tanto que é o que eu estou falando para vocês, já existiam dentro da Secretaria de Finanças. Eles foram simplesmente passados para a Secretaria de Administração. Entendeu? Mas os cargos em si, eles já existem há muito tempo. Porque, assim, o projeto é muito extenso. Sim. Né? Mais de 80 artigos para a gente estudar, fazer a leitura. Eu dei uma lida assim, em tudo, né? Depois eu revi novamente. Sim. Foi na parte da saúde que foi criadas as divisões, né? Como eu coloquei. Não sei, dentro dessa pasta, ali na Secretaria de Saúde, não sei qual a ocupação deles ali. Sim. E eles, como está criando mais 3 divisões, se eles já eram chefes, ou se está criando a chefia para eles. Então, eu acredito que o valor do salário vai ser um salário diferente, não vai? Não. Esses cargos que eu disse que já existem, de fato já existem. Que nem no psicossocial lá, nós temos o coordenador do CAPS, que é que foi já aprovado em lei, entendeu? Aí eu tenho aqui cadê aqui? Divisão de... média complexidade ambulatorial, já tem a pessoa que atua diretamente com isso, entendeu? Só que essa questão dos cargos, como eu te falei, Cláudia, vão ser cargos renomeados, alguns cargos vão ser excluídos, outros vão ser criados dentro do mesmo patamar salarial, entendeu? Então, essa criação de cargos, como eu falei para você, vai vir posteriormente. Na verdade, eu, particularmente, acho que o ideal era essa de cargos ter vindo junto com essa daqui de estrutura organizacional. Mas o que acontece? Nós precisamos também do orçamento para 2026. E, por questão de planejamento, nós temos que orçar tudo que vai ser gasto em 2026. Então, como eu coloco no orçamento a Secretaria de Frotas, que é por onde vai sair o salário desses funcionários que vão ser excluídos, por exemplo, de saúde vai ser excluído de saúde, vai entrar dentro da pasta da Secretaria de Frotas. Então, como que eu vou falar para vocês que eu vou criar um orçamento da Secretaria de Frotas se ela não existe?
essa estrutura organizacional, eu concordo com você, muito extensa, e eu levei 9 meses para estar organizando e fazendo. Então, é claro que é bem complicado para ser analisado tudo. E outra coisa, eu estou há 21 anos dentro da prefeitura, então, para mim, a minha visão é muito mais fácil do que a visão de vocês, que é a parte legislativa, que não estão direto lá dentro, né? Então, o que acontece? Eu tenho a noção dos cargos e eu tenho a noção do que vai ser renomeado, mas eu ainda não concluí isso, porque tudo está sendo feito dentro de toda a legalidade e verificando realmente os cargos trocando atribuições, modificando nomes, então está sendo muito detalhado. Entendeu? Mas esses cargos que eu disse para você, que já existe de fato, já existem as pessoas que atuam diretamente nesses cargos. Entendeu? Porque assim, como você mesmo colocou, né? Que você fez projeto em 9 meses. Exatamente. E nós tivemos aí 30 dias para poder estudar esse projeto. Não que seja pouco também, 30 dias dá para, né, fazer mais de uma leitura. Só que, assim, como é um projeto muito, muito complexo, então a gente fica realmente com muita dúvida, certeza. Porque envolve funcionários, né? Hoje, todos sabem, né, que a prefeitura hoje está, assim, sobrecarregada de funcionários. Eu acho que, assim, comparando municípios que têm o mesmo porte, né, mesmo número de habitantes que Bueno Brandão, e eu acho que Bueno tem muito funcionário. E, então, bem mais que outros municípios. E eu vejo assim que a criação de secretarias e futuro, né, esse projeto em si, como você colocou, né, eu concordo com você, ele não está criando cargo em si, mas vai vir para nós aprovar em um segundo momento, pode ter certeza que vai vir outro projeto criando o cargo. Uma vez que cria a secretaria, ele precisa do cargo de secretário. Mas também excluindo, então, né, vai ter que criar esse cargo de secretário. Então, a gente fica realmente com dúvida. Como a gente vai ter certeza que realmente vai excluir, vai unificar e tal. Então, a gente fica mesmo com o pé atrás. Né, o correto a gente está questionando e votar sim ou não, né? Não, e com certeza eu acho válido o questionamento e, como eu posicionei também, o esclarecimento para a população, porque eles recebem o projeto em parte, né? Então, é interessante. A prefeitura ela não pode divulgar um projeto de lei sem antes ser aprovado. Ela pode divulgar a lei, mas não o projeto. Então, é importante esses esclarecimentos para a gente passar para a população, porque hoje a transparência é tudo, né? Então, é isso. Nós estamos reestruturando dessa forma que eu falei. O projeto, se eu não me engano, foi protocolado aqui na Câmara dia 30 de setembro, junto com a lei do orçamento. Mas é muito extenso mesmo, eu concordo, é que nem eu falei, para mim é mais fácil, porque eu estou há 21 anos lá dentro, então eu tenho uma visão maior do que, né, o que cada um está fazendo, qual que é as atribuições. Então, eu entendo e eu acho super válido esse questionamento, tem que questionar mesmo. Mas é o que eu te falei, aqui, como eu disse, vários foram retirados. Parece que foi muito focado nessa Secretaria de Frotas, né, que está sendo criada, como se estivesse sendo criados muitos cargos. Mas não é isso, vão ser trocados cargos, vão ser excluídos de uma pasta e direcionados para outras pastas. E não foi verificado muito também as coisas que estão sendo retiradas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Seção de triagem e encaminhamento, correspondências e despachos do gabinete, nós nem correio mais usamos. Agora, você tem um assessor de triagem e correspondência e encaminhamento. Então, isso daqui está sendo tudo reestruturado, entendeu? Para que, de fato, seja mais eficiente a administração e todo mundo atuando e a gente também podendo cobrar as pessoas certas, porque esse caso das multas que eu mencionei para vocês, isso daqui já houve até abertura de processo administrativo em anos anteriores na prefeitura, porque, com quem que está a multa? Você não tem uma pessoa responsável por aquilo.
Agora não está ainda aqui no papel, mas na prática já está funcionando. Então, eu sei exatamente se deu algum problema com a multa, quem eu vou cobrar, quem eu vou responsabilizar por isso. Então, nós também temos que saber as pessoas nos cargos corretos para vocês poderem fazer essa fiscalização. Para vocês saberem. Carla, com quem que eu falo a respeito disso? Eu já vou falar para você. Fulano que está nesse cargo. Então, daí, para vocês também, isso daqui vai ser uma facilidade, que vão ser pessoas certas, no local certo, no cargo certo, conforme está funcionando atualmente. Então, se você chegar e falar para mim, eu já vou saber exatamente quem eu vou falar para você e cobrar. E nós também, porque só esse ano eu não sei falar a quantidade, mas inúmeros processos administrativos foram abertos. Só que tem toda uma legalidade, né? A gente sabe disso, tem toda a questão de prazos, tem toda a questão de oitiva das pessoas, mas nós estamos fazendo funcionar da forma certa, e para que vocês também saibam quem vocês vão poder estar cobrando. Não, por enquanto é só. E Obrigada, agradeço Cláudia. aí Obrigada pela a você. explanação. Tem mais alguém? Obrigada, gente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, ao público que nos acompanha, especialmente às secretárias Beatriz de Cultura e a Carla de Administração e Planejamento. E boa noite também aos funcionários dessa casa. Hoje eu vou utilizar meu espaço aqui no pequeno expediente, não para falar sobre a fala da Carla, porque foi uma fala muito boa, mas eu vou deixar para discutir o projeto depois no momento da discussão dele. Mas é para rebater algumas situações que eu acabei escutando, eu acho que nas últimas 2 semanas. Porque todo mundo sabe, isso é inegável, eu sou da base, estou na parte aliada da Câmara aqui da Prefeitura, e às vezes algumas pessoas falam para a gente, a Prefeitura está ruim das pernas, a Prefeitura não tem dinheiro, a Prefeitura isso, a Prefeitura aquilo. E daí assim, eu, Lucas, eu não apoiaria uma gestão que por ineficiência e por tudo mais, estaria ruim das pernas, jamais farei isso. Então, eu posso continuar falando, senhor vereador? Pode. Muito obrigado. Jamais faria isso. Então, eu fui pesquisar o gasto com o pessoal da prefeitura em outros anos, fui pesquisar, fazer um comparativo entre os municípios, e eu trouxe isso aqui hoje na Câmara, de modo a dar um esclarecimento para a população. Até porque, semana passada, a gente aprovou aqui o aumento de suplementação para 35%, né? Alguns vereadores entenderam 40%, outros 35%, 35% ganhou. E teve gente que chamou os vereadores até de burro. Né? Não chamou os vereadores que votaram 40%, chamou todo mundo. Assim, eu acho que tem umas coisas que não tem condição. Mas vamos lá. Na minha análise, eu peguei lá desde 2014, que é o que eu tive acesso no portal do Tribunal de Contas. E eu vejo que, desde a gestão do Danilo Amâncio, o limite, o percentual de gasto com o pessoal, ele vem diminuindo, ele não está aumentando. Em 2014, era 50,33%. Em 2015, 47,78%. Em 2016, 46,47%. Ou seja, o Danilo conseguiu diminuir esse gasto com o pessoal. O limite para a prefeitura são 54%, de acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Silvio entrou em 2017, 46,75%, primeiro ano. No segundo ano, como teve aquele confisco do governo do Pimentel, subiu 1%, 48,89%. E em 2019, a gente caiu 45,93% do orçamento. 2020, 43,78%, caiu de novo. 2021, 41,27%. 2022 aí caiu mais, mas foi o ano da terceirização, então alguns gastos provavelmente eram desconsiderados. Caiu para 37,1%. Terceirização, que no meu modo de ver, foi uma tentativa, né, mas foi uma tentativa que não deu certo. 2023, 40,8%, que daí
subiu um pouquinho, porque daí a terceirização acabou. 2024, 37,05% gastos com funcionalismo público. E 2025 agora, com dados atualizados até outubro, 39,78%. Ou seja, a gente não está mal, a gente está bem. A gente tem um limite de 54% para gastar com pessoal e a gente está gastando 39,78%. Então a gente tem margem. Quer dizer que precisa gastar 54%? Jamais. A gente precisa ter austeridade fiscal. Aí eu fiz um comparativo. Fiz um comparativo com outras cidades. E, além do mais, eu ainda, lá no portal da transparência, entrei nos relatórios lá mês a mês. 31 de outubro, a prefeitura tinha 26 milhões de reais na conta. Como que a administração estaria ruim das pernas se tem 26 milhões de reais na conta da prefeitura? Não faz sentido. O discurso de algumas pessoas não corresponde com a realidade dos fatos. E vamos lá com um comparativo de 26 cidades. Eu peguei cidades pequenas, algumas cidades de 20, 30 mil habitantes e outras maiores, para mostrar que Bueno Brandão vai bem. E Munhoz também vai bem. Bueno Brandão hoje gasta 39,78, igual eu falei. Munhoz ganha da gente, gasta menos, 39,31%. É a mesma coisa praticamente. Aí a gente vai para outras cidades vizinhas. Inconfidentes, gasta mais, 43,76% com funcionalismo. Senador Amaral, 41,01%. Bom Repouso, que o pessoal elogia muito a cidade de Bom Repouso, 42,71%. Toledo, gasta 46,37% com funcionalismo. Cambuí, gasta 46,89%. Congonhal, 44,96%. São Sebastião da Bela Vista, 40,24%. Turvolândia, 43,40%. Eliodora, 45,28%. Pedralva, 46,09%. Córrego do Bom Jesus, que fica ali do lado de Cambuí, 49,18%. Tocos do Mogi, 40,27%. Ipuiuna, que é a terra lá da batata, 45,49%. Camanducaia, 40,79%. Estiva, 46,91%. Ouro Fino, 41,02%. Monte Sião, do lado, está no limite, 54,01%. Borda da Mata, 47,21%. Andradas, 40,94%. Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade mais ou menos do mesmo tamanho de Ouro Fino, 38,74%. Aí a gente vai para cidades maiores, que normalmente tem uma arrecadação maior que a nossa, né? Tem arrecadação própria, e daí normalmente tem um limite um pouquinho menor. Mas mesmo assim, está parei com Bueno Brandão, Pouso Alegre. Pouso Alegre gasta com funcionalismo 37,26%. Se a gente for para Poços de Caldas gasta percentualmente mais que a gente, 49,28%. Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, gasta 46,17%. E Belo Horizonte, capital, 43,4%. Ou seja, na questão fiscal, Bueno gasta menos do que Belo Horizonte, Contagem e Poços de Caldas, que são cidades maiores. Gasta menos que outras cidades do mesmo porte. Né? Fazendo um top 3 ali, Munhoz está em primeiro lugar, Bueno Brandão está em segundo lugar nessa questão. Então, ou seja, tem bastante funcionário? Eu concordo que tenha. Só que existe espaço para isso. E se existem serviços que são executados, precisa de gente para trabalhar. Precisa de gente competente, precisa de gente concursada, precisa de pessoas de confiança. Ou seja, a nossa gestão, atualmente, ela tem austeridade fiscal. Ela não está extrapolando com gasto com o pessoal. Não que eu seja a favor da criação desenfreada de cargos, de criação de 50 cargos de confiança, não estou falando isso. Mas eu estou falando que o discurso de algumas pessoas falando que a prefeitura está ruim das pernas, que a prefeitura tem 1.001 funcionários, que a prefeitura não sei o quê, não se sustenta com a realidade dos fatos. Isso é narrativa, e a narrativa não corresponde com a realidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 090/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 090/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Semana passada, a gente votou em primeiro turno, né, a criação, o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação dos Autistas de Bueno Brandão, a AFETO de Bueno Brandão. Então, nós votamos, né, em primeiro turno na semana passada e, novamente, nós votamos em primeiro turno na semana passada e hoje nós estamos votando o segundo turno. Com muito prazer, muita honra, a gente, junto com meus colegas, o Rodrigo, o Lourenço, fizemos esse projeto de lei para dar de utilidade pública a essa associação que veio, né, amparando as famílias de filhos, né, autistas de Bueno Brandão. Então, com esse projeto, a partir desse momento, nós aprovamos também, recente, um projeto de lei que dá de contribuição às associações, né, e junto está incluso também a AFETO. Então, a partir do ano que vem, ela também pode fazer o convênio junto com a prefeitura e receber aí uma ajuda de custo aí todo mês. Então, eu vejo assim, de extrema importância a gente estar votando esse projeto, porque vai ajudar muito a associação através, né, de angariar recursos aí, tanto municipal, estadual, federal, através aí das parcerias e dos deputados. Então, eu vejo de extrema importância a gente estar votando. E também, né, reforçar o convite, aí o Rodrigo falou semana passada, dia 18 de janeiro, a gente vai ter o almoço aí em prol da Associação AFETO. Nós, né, lá em casa, né, a gente cedeu, né, o espaço para estar fazendo esse almoço. Então, aí fica o convite para todos, né, também estar, né, adquirindo os ingressos aí para o almoço. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E, com certeza, meu voto é a favor. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 090/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 090/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelário Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 090/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 039/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 039/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Esse projeto 039, né, que a secretária Carla falou ali para a gente, foi distribuído para a gente no dia 2 de outubro. A gente teve 53 dias aí para fazer uma análise minuciosa a respeito do projeto, que realmente é extenso, mas que infelizmente, por algumas situações, foi desvirtuado, não por vereadores dessa casa, que fique claro, mas por algumas pessoas de fora da Câmara, de como se fosse só a criação da Secretaria de Frotas e não houvesse
mais nada que estivesse tratando o projeto, e muito pelo contrário. Existem outras coisas, igual a secretária falou, a retirada de algumas divisões de Secretaria X, que vão para a Secretaria Y, as atribuições mais fidedignas com a realidade. Então, esse projeto, e é natural que ele venha, por quê? Porque apesar de ser o mesmo grupo que administra a prefeitura, é natural que o Juninho ele tenha algumas visões diferentes do que o Silvio. Então, é natural que ele queira reorganizar a administração. E a Carla teve um trabalho, aí, segundo ela, de 9 meses para analisar essa situação. E a norma, quando chega para a gente, aqui na Câmara, ela é uma norma fria, né? Ela é algo que não é palpável, é um texto. Agora, para quem está dentro da prefeitura, é algo mais fácil de se vislumbrar. E a Carla ali tem todos os atributos, como ela mesma falou, está há 21 anos na frente, está 21 anos ali trabalhando na prefeitura, ela tem todos os atributos para ver a realidade dos fatos e como é a situação prática, pragmática, né? Inclusive, o doutrinador do direito chamado Miguel Real, ele exemplificou essa situação da frieza das normas, que a norma por si só ela não faz sentido, na questão da teoria tridimensional do direito, que diz respeito sobre o direito ser fato, valor e norma ao mesmo tempo. Ou seja, a gente precisa valorar as normas e ver a consequência delas na parte prática. E a administração, com a natural mudança do prefeito, ela precisa se reorganizar, reestruturar para atender não só aquilo que o gestor que está à frente pensa, mas também porque os tempos mudam e as coisas mudam. Se você é dirigente de alguma coisa, por exemplo, ou você pensar no seu negócio hoje ou o seu negócio há 10 anos atrás, são coisas totalmente distintas. São necessários você manejar funcionários, trocar as atribuições, mudar salário, e entre outras coisas aqui. Isso eu estou falando na situação da iniciativa privada. E no poder público não é diferente. Então, esse projeto de reestruturação é importantíssimo. E, detalhe, nesse primeiro momento, não há criação ou exclusão de cargos. Ele cria as estruturas administrativas necessárias para que a prefeitura consiga se reorganizar e consiga dar andamento nas suas questões, né, atendendo aí o princípio da legalidade. E ainda mais também com a questão do orçamento. E eu vou votar a favor desse projeto porque é necessária a reorganização de tempos em tempos. Hoje a gente está votando agora em 2025. Eu tenho certeza absoluta que pode ser que até o final do mandato ou num futuro mandato haja necessidade dessa Câmara Municipal mudar alguma coisa do projeto, tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa. Então isso é necessário. E como a própria Carla disse, nesse primeiro momento que não há criação ou exclusão de cargos, o prefeito ele pode nomear alguém para estar interinamente à frente da Secretaria de Frotas. E não necessariamente isso não vai implicar aumento da remuneração da pessoa. Não vai implicar, porque isso não tem previsão legal. E depois, quando o outro projeto vir, que ela mesma falou que vai vir, não sei quando, porque ela está preparando ainda, haverá a criação ou exclusão de cargos, como ela mesma disse. E com essa criação ou exclusão de cargos, é que aí a gente vai ver de fato se haverá aumento de despesa, ou se haverá diminuição de despesa, ou se não haverá nada disso. E só fazendo um comentário a respeito do que a Cláudia falou também a hora que ela estava questionando a Carla, sobre a questão das divisões da saúde, que, pelo meu entendimento, não é necessário criar o cargo de chefe para essas divisões que estão sendo criadas. Um chefe ele pode responder por mais de uma divisão, né? Assim como um secretário pode responder por mais de uma pasta. E eu falo para vocês, eu entendo que, vindo esse projeto de cargos, a gente vai ter que analisar minuciosamente, porque fica claro para nós hoje que o que a prefeitura mais necessita é a Secretaria de Transporte, justamente para reestruturar a situação da garagem nossa. A gente tem essas situações em conserto dos carros, o conserto das máquinas.
A gente, infelizmente, teve uma fatalidade aí de colocar em fogo em 2 vans. Então, com essa secretaria, a logística e a eficiência da manutenção dos veículos vai ser melhorada, do mesmo modo que vai proporcionar uma maior possibilidade da prefeitura conseguir estruturar melhor aquele pátio da garagem ali, para que a gente consiga evitar novas fatalidades que não é desejável por ninguém. Então, o meu voto será favorável e vamos torcer aí para que, chegando o projeto dos cargos, a gente tenha aí a criação do cargo de secretário e a exclusão dos cargos que não haverão mais necessidade de existir. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Em relação à explanação aqui da Carla, né? Até agradeço ela por ter vindo aqui na Câmara e ter explanado para a gente sobre o projeto. É sabido que ela é uma pessoa que realmente se dedicou aí esse tempo todo, aí, os 9 meses, para estar fazendo esse projeto de lei. Nada contra a pessoa dela, tudo. Sei assim, que ela tem as melhores intenções, que é uma excelente funcionária. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas, tenho meus questionamentos, e é natural, cada um tem o seu, é particular de cada um. Hoje eu vejo assim a garagem e, assim, meu ponto de vista, se eu fosse, em vez de criar uma secretaria ou criar um cargo, eu estaria investindo ali em segurança e a parte de fechamento da garagem, que eu acho que hoje é o que é mais importante, porque hoje todos podem ir lá, né? Qualquer um entrar que está vulnerável, né? Você vê né? Atearam fogo nas vans, né? Tem o rolo, o compactador lá que está tudo, né? A parte está queimada, então vários veículos estão expostos. Então eu investiria mais em segurança e o fechamento da garagem, que você vê, nem quanto tempo que os meus colegas fomos lá, nem o portão da entrada não tem. Então fica difícil. Então eu estaria investindo nisso daí, eu estaria preocupada com essa questão. E depois o vereador Lucas colocou a questão que a prefeitura deixou 25 milhões em caixa? 26 milhões em caixas. Tem que ver, o Lucas, uma questão, esse recurso, parte desse recurso é um recurso vinculado. Então, não é um recurso livre que a prefeitura pode gastar. Então, o recurso vinculado, se ele está vinculado a uma obra, a compra de veículo, então não pode ser gasto. Então, o montante, realmente, é um montante de 26 milhões, mas não pode ser gasto. A prefeitura não tem esse recurso livre para estar gastando. Então, penso assim, que há sim uma boa intenção na parte da Carla de ter feito o projeto, mas aí eu ainda fico muito na dúvida. O projeto em si agora não tá gerando gasto, mas futuramente, né, como a gente vai confiar se vai ter gasto ou não? Eu fico com o pé atrás, então, por enquanto, eu prefiro, eu ainda vou votar contra. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 039/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 039/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Não. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Não. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. Vereador Lourenço. Pulei, Lourenço. Lourenço Santana Ribeiro. Não.
O projeto de lei número 039/2025 foi aprovado por 5 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 091/2025. Projeto de lei número 91, de 4 de novembro de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025, a lei número 2438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente, lei número 2763, de 14/11/2024, crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2438, de 29/11/2021, o PPA quadriênio 2022-2025, vinculado ao programa já existente, conforme a classificação abaixo, e abre o orçamento vigente, lei número 2763, de 14/11/2024, LOA 2025, crédito adicional na importância de R$ 1.008.882, distribuídos nas seguintes dotações. Contratação por tempo determinado, de promoção de saúde e qualidade, 223 mil. Promoção de saúde e qualidade, vencimento e vantagem fixa pessoal civil, 297 mil. Promoção à saúde de qualidade, outras despesas variáveis, pessoa civil, R$ 2.114. Promoção de saúde de qualidade, obrigação patronais, 39 mil. Promoção de saúde de qualidade, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, R$ 100 mil. Promoção de saúde de qualidade, equipamento de material permanente, R$ 83.953. Promoção de saúde de qualidade, material de consumo, R$ 135 mil. E promoção de saúde de qualidade, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, R$ 128.815. Artigo 2º. O crédito aberto em forma de artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de R$ 1.008.882. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações que trata do artigo 1º no anexo de metas e prioridades das leis diretrizes orçamentárias de 2025. Artigo 4º. Fica no Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas do artigo 1º até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Bueno Brandão, 4 de novembro de 2025. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, consignando o mesmo às dotações orçamentárias. Dotação: no valor de 223 mil, no valor de 297 mil, no valor de 39 mil, no valor de 2.114 mil, destinado à manutenção de incrementos do piso atenção primária, com recursos de transferência especial da União, totalizando R$ 561.114, indicados pelo deputado federal Luiz Fernando Faria. A dotação no valor de R$ 100 mil, destinado ao incremento de média alta complexidade, MAC, com recursos de transferência especial da União, incremento ao custeio de serviços da atenção especializada à saúde,
através de emendas individual indicada pelo excelentíssimo deputado federal Júnior Amaral. Dotação no valor de R$ 83.953 mil, destinado à aquisição de um veículo de 5 lugares para a Secretaria Municipal de Saúde para o assessoramento e gerenciamento das políticas públicas, com recursos de transferências do Estado de Minas Gerais, através da indicação do excelentíssimo senhor deputado estadual Duarte Bechir, em parceria com o excelentíssimo senhor deputado federal Rafael Simões. A dotação no valor de R$ 135 mil e no valor de R$ 128.815, destinado ao fortalecimento da atenção primária à saúde, com recurso do Estado, emenda individual, totalizando R$ 236.815, indicada pela excelentíssima senhora deputada estadual delegada Sheila. E sendo que, para tanto, altera-se nas leis municipais, número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei Municipal 2.755, 30 de julho de 2024. Lei da Diretrizes Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2025, bem como LOA, Lei Orçamentária Anual, número 2.763, de 14 de novembro de 2024, LOA 2025. Sendo que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estimas e consideração. Bueno Brandão, 4 de novembro de 2025. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 091/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 091/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 091/2025, vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 091/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 094/2025. Projeto de Lei 094, de 10 de novembro de 2025. Cria os grupos musicais, denominados Seresteiros do Campo Místico e Grupo da Viola Mística, e das outras providências. O prefeito municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada, no âmbito do município de Bueno Brandão, os grupos musicais denominados Seresteiros do Campo Místico e Grupo da Viola Mística. Parágrafo único. Os grupos musicais descritos no caput deste artigo se destinam ao desenvolvimento e difusão da cultura musical no município. Artigo 2º. O município implementará todas as medidas necessárias à promoção e desenvolvimento das atividades dos grupos musicais em questão, na medida de sua disponibilidade financeira. Artigo 3º. O Poder Executivo, mediante o decreto, aprovará o regimento interno de cada grupo musical. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
a aplicação da presente lei mediante o decreto. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução do presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas consignadas na Lei Orçamentária Anual, suplementadas, se necessário. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição contrária. Bueno Brandão, Minas Gerais, 10 de novembro de 2025, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Encaminho para apreciação e posterior aprovação desta augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que visa criar o grupo municipais denominados Seresteiros do Campo Místico e Grupo da Viola Mística. Os referidos grupos musicais terão um objeto principal, a difusão da cultura musical em nosso município. Considerando que ambos são constituídos por membros residentes e figuras já conhecidas de nossa população, o que invoca sua personalidade bueno-brandense no ramo musical. O grupo musical, denominado Os Seresteiros do Campo Místico, terá como objetivo resgatar as serestas que marcarão a época em que são consideradas tradicionais, além de clássicos de músicas popular brasileira. Já o grupo denominado Viola Mística terá como objetivo divulgação da viola caipira, como um patrimônio imaterial de Minas Gerais, propagando a denominada música sertaneja raiz, que faz parte da cultura regional, mas também de nossa cultura local. Haja vista que comumente a chamada viola caipira é conhecida de modo geral por nossos munícipes. Além disso, tal gênero musical é reconhecido de modo tradicional em cidades majoritariamente rurais, como é o caso de Bueno Brandão, pois as letras retratam o cotidiano rural, o modo simples da vida do campo, a saudade da vida calma no interior, comparado com a vida agitada urbana, além de enaltecer a beleza presente das paisagens naturais presente da cidade no interior. Os principais instrumentos utilizados são a viola caipira, o violão, a flauta, percussão e até a sanfona. Deste modo, o referido projeto de lei possui interesses públicos. Haja vista que a cultura, por intermédio também destes grupos musicais, representa um direito de cada cidadão, além de representar momentos próprios de lazer e de diversidades de manifestação popular. Assim, encaminho para aprovação o incluso projeto de lei, contando com o apoio de todos os nobres pares. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 094/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Esse projeto é um projeto de suma importância aí para reforçar a nossa cultura, né? Com a criação desses dois grupos musicais. E também vou utilizar esse espaço para rebater mais um comentário que eu ouvi hoje a respeito desse projeto. Eu escutei um áudio, eu não posso deixar de falar, falando que esse projeto também era para criar cargo. Eu queria assim, enxergar em que artigo, não foi nenhum vereador que falou, eu queria enxergar em que artigo que tem criação de cargo aqui. Não tem nada, nada. Às vezes a pessoa vê a postagem da Câmara
lá com os itens da sessão, que normalmente são divulgados por volta da quinta ou da sexta-feira, e a pessoa, sem ao menos ler o projeto, sem ao menos pedir o projeto para algum vereador, a pessoa pega e fala que vai criar cargo. Assim, é estrondoso isso, a pessoa até a pachorra de dizer isso. Aí, eu queria falar o seguinte, que esses grupos, eles vão ser semelhantes ao que acontece com a Lira Santa Cecília, que é um grupo musical que existe no nosso município há muito tempo, e que hoje é o maestro Raul que coordena, ele está lotado ali como professor de música na prefeitura. E esses dois grupos, eles vão ser, eles já têm a pessoa correta ali para coordenar eles, que é uma pessoa que está no cargo de coordenador musical, já está lotado na Secretaria de Cultura. Então não tem nada a ver com criação de cargo, não tem nada a ver com lei Aldir Blanc, não tem nada a ver com lei Paulo Gustavo. Assim, se quem participar desses negócios fosse funcionário da prefeitura, quando eu fazia parte da Lira Santa Cecília, tocava flautinha doce lá quando eu tinha 9 anos, eu era funcionário também, né? Então, assim, não tem lógica, não tem cabimento o que algumas pessoas acabam falando. Mas, então, muito obrigado e meu voto é a favor. Com a palavra, Cláudia Cristina de Lima. Pessoal, assim, nada contra quem fica, né, rindo também, porque eu já, no outro dia, mas assim, aqui é uma casa de respeito, a gente tem que levar as coisas mais a sério. Sobre o projeto, esse projeto que está criando os grupos musicais, eu gostaria de saber, esses grupos musicais já existem, não existe? Então, mas por que precisa regulamentar por lei, sendo uma coisa que existe? E quem... Oi? Agora que eles estão regulamentando até esse ano, né? É este ano que eles começaram a fazer o grupo e ser dividido, tanto o grupo lá da viola ou o celesteiro, né? Então, mas se exige já o grupo, por que precisa regulamentar por lei? Não precisa regulamentar por lei. E só um minuto, senhor provedor. Estou na minha fala. E, assim, nada contra os grupos, né, longe de mim, né, vai falar que eu sou contra a cultura, e não é nada disso. Então, assim, eu vejo assim, como está criando esses grupos seresteiros, Campo Místico e Grupo Viola Mística, como o próprio vereador colocou, quem coordena é uma pessoa que já trabalha como coordenador de música, né, no Departamento da Cultura. E aqui no parágrafo 2, ele fala assim, que o município implementará todas as medidas necessárias à promoção e desenvolvimento das atividades dos grupos musicais em questão, na medida da sua disponibilidade financeira. Que dá para entender aqui que esse grupo também vai receber recurso. A Lira Santa Cecília também ela recebe recurso? Ela tem uma ajuda de custo também? Porque assim, eu vejo assim, que tem que dar oportunidade para outros grupos também. Aqui tem tantas pessoas que têm o dom para a música, que canta e tem vontade também de estar montando grupos. Assim. Eu acho que tem que dar oportunidade de incentivar também os outros grupos. Nada contra a pessoa que está na frente da coordenação, não, mas é injusto também, assim, com os outros grupos também. Eu acho que tem que dar oportunidade para as outras pessoas também. E aqui fala assim que vai ter um incentivo, assim, através de recursos, sim. Se eu não me engano, eles já apresentaram, né, foi na Arraia da Bagunça e da Festa do Idoso também, não sei se já apresentaram. Então, eu não sei, tem ajuda de custo? A gente fica na dúvida assim, de estar aprovando, nada contra,
Mas, assim, que valorize também os outros grupos, as outras pessoas, não sejam grupos, novos grupos, mas também as outras pessoas que também que têm esse dom artístico, que também a parte da cultura também que ajude. Né? Que aqui tá o projeto de lei diz que vai, conforme vai ter disponibilidade financeira, que vai ter sim, como ajuda financeira. Entendi. Então, mas tudo bem. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 094/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 094/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Primeiramente, eu queria pedir desculpa à Cláudia pela risada, foi sem querer, tá? Foi uma educação. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 094/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 077/2025 do vereador Lucas Rafael Santos. Requerimento 077/2025. O vereador signatário da presente proposição vem respeitosamente nos termos regimentais requerer no setor tributos da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão que envie a esta Câmara Municipal resposta aos seguintes questionamentos. Qual o valor arrecadado pelo Poder Executivo de 2025 relativo à cobrança de tarifa de lixo incidente aos lotes vagos? E dentro do mesmo contexto, qual a estimativa de arrecadação para o ano 2026? O questionamento é pertinente, atual em virtude do projeto de lei complementar 041 de 2025, apresentado na Câmara Municipal no dia 3 de novembro de 2025, da autoria do vereadores Rodrigo Arrelário, Lourenço Santana e a Cláudia de Lima Sá, relativo à excedência. A partir da eventual aprovação do projeto, da cobrança de tarifa do lixo sobre os lotes vagos. Sala de sessão da Câmara, 18 de novembro de 2025, Lucas Rafael, vereador. Em votação, em turno único, do requerimento número 077/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 077/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 078/2025, da servidora Silvana Aparecida de Oliveira. Requerimento 078/2025. Senhor presidente, a servidora Silvana Aparecida de Oliveira, ocupante do cargo da contabilidade nesta Casa Legislativa, vem respeitosamente requerer à mesa diretora a concessão de 2 diárias no valor de R$ 800 e o valor da inscrição é R$ 950 para a participação em curso de capacitação de encerramento do exercício 2025, no dia 10 e 11 de dezembro de 2025, na cidade de Pouso Alegre, MG, conforme segue. A data do horário de saída, dia 10 de 11 de 2025, às 7h30, e
a data de horário de retorno, dia 11/11, às 17h30. O destino é Pouso Alegre, MG. O objetivo da viagem a viagem tem por finalidade participar do curso de capacitação de encerramento do exercício 2025, oferecido pela empresa Minas Brasil Tecnologia, na cidade de Pouso Alegre, MG. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, dia 24 do mês de novembro de 2025, Silvana Aparecida de Oliveira, servidora em contabilidade da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação, em turno único, do requerimento número 078/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 078/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Em votação, em turno único, da moção de agradecimento e aplausos número 01/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como... Mas não tem aqui? Não está marcado aqui. Moção de agradecimento e aplauso. Número 001/2025. Senhores vereadores, os vereadores que subscrevem, veem a presença de Vossa Excelência Deputado Federal Hildo Augusto da Rocha Neto, emitir moção de agradecimento e aplausos pelo exemplar trabalho de relator do projeto de lei complementar PLP 6/2024, o qual disciplina o processo de desmembramento simplificado do município, com o fim exclusivo de solucionar conflitos territoriais, tanto na Comissão de Desenvolvimento Urbano, CDU, quanto na Comissão de Constituição da Justiça da Cidadania, CCJC. Nesse termo, a população bueno-brandense, em especial do bairro Rurais Boa Vista dos Pedros e Lagoa, os quais foram diretamente afetados pela alteração territorial, é extremamente grata a Vossa Excelência. Sem mais para o momento, desejamos-lhe sucesso em suas empreitadas e nos despedimos elevados votos de estimas e consideração. Sala de sessão, Câmara, 24 de novembro de 2025. Cláudia Cristina de Lima Sá, Partido Podemos, vereadora da 20ª Legislatura. Lourenço Santana Ribeiro, Partido Podemos, vereador da 20ª Legislatura. E Rodrigo Arrelário Silva, Partido Agir, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da moção de agradecimento e aplauso número 001/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A moção número 001/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que o projeto de lei número 090/2025, já aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto mencionado. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza
de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 090/2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 090/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 090/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 090/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 090/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, quer manifestar-se, por favor. Aprovados por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.